Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje, quem vai prosseguir nosso estudo é o nosso amigo Carlão, que vai falar de uma campanha, Melhor Viver em Família, Peste Mais do Laço, em comemoração à semana passada, que foi o Dia da Família, no dia 15 de junho. Antes disso, nós vamos fazer então uma orientação do Caminho Verdade de Vida. Então, 179. O novo mandamento. Está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. E diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. E as considerações germanas são: a leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que os ameis uns aos outros como eu os amei. O primeiro institui um dever. Em uma execução, não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os espíritos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo com tudo que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Este é o novo mandamento que estabeleceu uma intimidade legítima entre os que entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer ciclo do Evangelho, em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Interessante que Emmanuel aqui já faz uma diferença. Nós estamos acostumados dentro do capítulo do Evangelho a falar da regra áurea, que Jesus, quando fala que a gente mira a lei de cumprir, ele classifica o mandamento maior, né, traduzindo para a gente, resumindo, né, aqueles 10 mandamentos, no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele Emmanuel faz essa alusão, né? Mas quando ele cita aqui dentro do Evangelho que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ele reforça também uma outra característica. Emmanuel diz que há uma diferença. Amar ao próximo como a si mesmo, né, ele classifica como um dever. É um dever nosso. Né? Amar o outro, né, como a si mesmo. Ou seja, a gente entende de que para hoje buscar almejar a perfeição, ser melhor, buscar as características de homem de bem, um homem novo, eu preciso do amigo, preciso do companheiro, preciso do meu irmão para que eu possa justamente despertar em mim dons, talentos que possam ser melhorados e também possam levar também experiências positivas.
Aqui, quando ele fala que os amei uns aos outros, ele já coloca uma característica, primeiro, que diz que a revelação que Cristo veio nos trazer é justamente da difusão do amor. Do real significado do amor, saber a essência desse amor. Jesus veio trazer para a gente nada pronto, né? Ele quer trazer para a gente a essência desse ensinamento, o sentido disso tudo. Então, para isso, é preciso estar claro para a gente da nossa visão, do nosso conhecimento, da aproximação diante desse amor divino, dessa essência desse amor, que é a essência desse amor puro. E ele coloca bem, aqui, ó, que a recomendação que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, exigindo da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Então, ou seja, quando ele fala eu também, né, justamente ele já está classificando na categoria de que ele veio trazer essa essência para todos. Para que a gente possa justamente entender de que esse os amei, a gente entender de que à medida que a gente está próximo, à medida que a gente está vivenciando essas mensagens, e é claro para nós essas missões, com certeza vai tocar o outro como atitude. Né? E assim que é esse justamente o objetivo desse ensinamento. Então, uma fase dá uma palestra por aqui, mas eu acho que convém justamente pensar nesse amor. Porque quando a gente fala muito lá da lei de amor, né, da Maimada, a gente fala muito bem de amor, ele não tem posse. Quando a gente fala assim, ciúme é amor, não é. É um amor com posse. É um amor que a gente acha que é um amor teu só. Eu amo. Eu amo. Eu não amo. Não tem posse. A gente precisa entender a dinâmica desse amor puro para a gente justamente entender a aproximação que nós temos diante da verdade, contigo desse evangelho, para contigo desse evangelho. Então é muito profundo e acho muito importante quando ele diferencia da regra áurea e entendendo que vos amei como eu vos amo, como eu vos amei. Também a gente compreender de que ele está na mesma faixa, ou então na mesma sabedoria, no mesmo entendimento de que eu preciso despertar esse amor em todos, para que todo mundo compreenda que está todo mundo convidado a auxiliar essa família. Então, bem profundo essa mensagem, e acredito que o Carol vai falar hoje do laboratório, né? A família é o laboratório desse ensinamento todo, né? É na família que eles começam a caridade, é na família que eles começam a discussão social, é tudo. Então, é justamente na família que eles guiar essa construção também, né? Essa construção do amor divino, desse divino. Então, é importante pensar bem nessa página da visão sempre. Está acabando, né? Para melhorar a vida, parece muito bem. A gente já está acabando a página da plataforma do livro logo. Vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo mestre de Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham. Agradecer pela oportunidade de estar nessa casa, da qual oferta para nós as palavras de consolo, apresenta a doutrina espírita sobre as diversas óticas, e que a gente possa, nessa uma hora de reflexão, da qual nós estamos falando, junto com os amigos espirituais, planejados com muito carinho, e que possamos meditar diante dessas questões para colocarmos em prática na nossa comunidade, na família, e principalmente no mundo. Ampare a todos os trabalhadores, sustentadores dessa instituição, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo via redes sociais, que a gente possa refletir bastante no que será falado, meditado no estudo da noite de hoje, para que a gente possa cumprir o nosso dever e também cumprir com o convite que nos foi enviado para auxiliar
em escola, em igreja, ampara os irmãos aflitos, e passa por situações de desafios, que a gente possa, durante toda essa uma hora, dar a palavra de conforto, de consolo, para que a gente possa prosseguir com esse entendimento dos desafios, mas tornando como escola, como aprendizado, como oportunidade para chegarmos aonde precisamos chegar. Que eu possa me auxiliar, me proteger, por um tempo, que assim seja. Vamos passar a palavra então para o Carlão, que ele vai falar sobre a campanha Melhor Evangelho da Bíblia. Uma boa noite, meus irmãos. Está saindo o som? Tá. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos. Na noite de hoje, atendendo a esse carinho enorme que o Felipe tem para conosco, pediu que nós falássemos esse tema. E nós o consideramos como, dentre todos os temas que a gente estuda na doutrina espírita, sempre que a gente fala de família, eu penso que seja o tema mais importante. E é o tema que vai dar para todos nós uma espécie até mesmo de santificação. É porque é através da família que nós começamos a crescer, é através da família que nós podemos nos projetar no mundo e no espaço. E é através da família que nós vamos ter as primeiras letras, conforme nos fala Kardec, né? E da doutrina espírita a gente vê isso. Eu coloquei um pedacinho aqui, um trecho da lição 88 do livro Vinha de Luz, porque de vez em quando algumas pessoas vêm nos falar acerca da dificuldade que tem de seguir a doutrina espírita, porque os familiares estão dando muitos problemas. Então, nós temos muitos companheiros espíritas que vivenciam essa experiência, que a gente reconhece como dolorosa. Mas Emmanuel nos fala que no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus, e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Ou seja, o que nós podemos afirmar para essas pessoas é que elas se mantenham, né? Peguem firme aí no leme, porque vai ser conduzido a um bom porto, né? A um porto feliz. No dia 15 passado, foi comemorado, né, esse Dia Internacional da Família. Agora, é interessante, né, que teve que constituir um dia internacional para que muitas pessoas reconhecessem a importância da família. E nós sabemos, nós estamos vivenciando muitas experiências, né? E muitas vezes, o que nós, prestando atenção, observamos que muitas pessoas estão desprestigiando a sua família. Valorizam tudo que é de fora, valorizam todos os valores externos, valorizam todas as situações, as condições, etc. E a família mesmo está ficando de lado. Então, no dia 15 foi esse assunto, mas a repercussão disso aí foi muito pequena, né? Eu não sei se alguém aqui assistiu alguma coisa, viu alguma coisa, acompanhou pelo grande noticiário alguma coisa acerca da família. Eu acredito que não, né? Porque eu procurei ficar atento e também não percebi isso. Eu começo aqui, quando a gente fala do nosso tema, né? Viver em família, é melhor viver em família, aperte mais esse laço. Tem só trouxe a letra,
Eu tentei copiar a música, né, que está gravada, mas infelizmente eu não consegui. É um problema entre essa criatura aqui e essa máquina infernal, né? Então, essa dificuldade. Não, mas eu não sei cantar, né? Mas a letra, eu quero lê-la, porque ela é bastante valiosa. Pense bem, pense bem, seja prudente, porque aqui ou lá no espaço, o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Ame, perdoe, sorria e gentilmente ofereça o seu abraço. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Faça do lar um doce lar e persevere sem cansaço. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Quando todos participam, cada um no seu espaço, a família vem se unida com o aperto do laço. O melhor é viver em família, o melhor, aperte mais esse laço. Então, essa canção que faz parte da campanha, e ela foi baseada, né, da questão 774 do Livro dos Espíritos. Então, a gente pega essa lição, essa mensagem, que está lá contida na pergunta 774 do Livro dos Espíritos, para a gente observar. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Eu gostaria de destacar 3 pontos nessa questão. O primeiro é quando nós falamos dos laços de família. Existem N tipos de família, né? Existem famílias que são mais aconchegadas, existem famílias que é mais ou menos, e existe família que é completamente destroçada, né? Cada um por si, e alguns deles nem acreditam que Deus seja para todos, né? Então, essa grande dificuldade que a gente vê em muitos lugares. A gente que milita no meio espírita, a gente muitas vezes recebe famílias, recebe pessoas em que muitas vezes elas só se unem num determinado momento, seja de dor ou seja de alegria. Mas os momentos, muitas vezes, de dor, elas acabam, muitas vezes, até se afastando mais ainda. Então, a gente conhece muitas e muitas pessoas nas quais, nas famílias, né, quando nós vimos aplicar passes em uma pessoa que está acamada, né, algumas delas há muitos anos, então a gente via a grande dificuldade das pessoas manterem um certo respeito, um certo interesse por aquele ali. Quantas e quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ouvir, né? Por que não morre logo essa praga? Né? Marido falando com relação à mulher, mulher falando em relação ao marido, muitas vezes o seu ascendente, ou pai ou mãe, e as pessoas usando desses termos, né? Lamentavelmente, é uma situação que a gente percebe em muitos lugares. O outro ponto, quando Kardec nos fala, né, que os laços de família estão dentro da lei da natureza, é porque quando Deus fez o seu plano divino de acomodar essas almas aqui no planeta, então ele entregou ao conceito da família para que essa criatura fosse educada, né? Para que ela fosse socializada. Tanto assim que o primeiro núcleo social que nós vivemos é a família. Depois a criança começa a crescer, tem uns coleguinhas na escola, no jardim da infância, né? E aí vai para os outros níveis escolares, depois na universidade, muitas vezes através do trabalho. Ou seja, vai ampliando esses núcleos de aconchego, de amizade, de solidariedade, de fraternidade, né? Tudo. Mas o primeiro, e talvez o mais importante mesmo, seja a questão da família.
E aí, quando Kardec nos fala, né, que assim Deus, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. É porque muitas vezes é dentro do lar que nós vamos ter essas primeiras notas, os primeiros conceitos, as primeiras orientações de viver no nível de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, né, de trabalho em si. Eu já falei para vocês, né, eu fui menino de roça, né? Então, lá em casa, todos nós tínhamos tarefas, né? E aí, o meu pai usava uma frase que dizia assim: quando todos trabalham um pouco, todos trabalham menos. Então, muitas vezes, quando a gente já terminava aquela tarefa que nos foi designada, a gente ia ajudar um irmão, porque depois a gente teria a contrapartida. Porque só depois de terminada a tarefa que nós estávamos autorizados a tomar banho, e aí, por exemplo, para o jantar, né? Então, ou mesmo até o café da tarde. Então, todo mundo tinha as suas tarefas. Então, nesse sentido, é uma coisa também, quero fazer um parênteses aqui, né? Dificilmente hoje eu vejo algum jovem falando assim, meu pai dizia assim, meu avô falava assim, né? Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu aprendi tanta coisa com meu pai porque eu prestava atenção no que ele falava, nas atitudes dele, no comportamento dele, né? E principalmente quando ele chamava a atenção da gente, né? Essa frase, por exemplo, eu devia ter mais ou menos 7, 8 anos quando eu aprendi. E ela está comigo até hoje, 70 anos depois, né? Então a gente vai vendo por aí. Essa aqui, meus irmãos, é a capa do livro da FEB, né? E utilizando ali a pergunta 775, que eu acho uma das perguntas mais solenes que tem no Livro dos Espíritos, né? Que é, qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família? E aí os espíritos simplesmente soltam essa bomba para a gente, né? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescer significa crescer, né? Significa avantajar, significa despojar-se de todos os liames que possa prendê-lo. Então, o que nós vemos? Que o relaxamento dos laços de família seria justamente isso. O egoísmo voltando. É porque é dentro da família que nós começamos a quebrar esses laços terríveis, né? Ou esse defeito terrível que nós trazemos na alma, que é o egoísmo. Como está lá no Livro dos Espíritos também. Egoísmo e orgulho são as duas chagas da humanidade. O quanto é difícil a gente lidar nessa situação, né? Vamos dar uma analisada aqui, meus irmãos. Como vocês sabem, eu adoro o Livro dos Espíritos, é o meu livro de cabeceira, sabe? Estou sempre compulsando, sempre lendo, sempre estudando. E cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente, né? Eu já li o Livro dos Espíritos mais de 50 vezes. Eu me lembro que quando eu cheguei na 50ª vez que eu li, 50ª, né? 50ª? Não. 50. Como é que é mesmo? 50 vezes. Quando eu li pela 50 vezes, eu parei de contar. Mas então, a gente cada vez que pega o livro, a gente vê mais alguma coisa interessante nele, coisa que a gente não tinha prestado atenção anteriormente. Então, vejamos aqui alguns pontos da doutrina espírita que a gente pega lá na codificação. A gente começa com, está lá no Decálogo, né? Lá no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vos deu, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse aqui, eu já tive a oportunidade de comprovar isso na prática. Ao longo dessa minha vida de 53 anos de magistério, eu pude observar que muitos daqueles jovens que não obedeciam aos ditames da família, né, dos seus pais, as orientações, muitos deles tiveram fins trágicos e muitas vezes ainda muito jovem, 14, 15, 17, 20 anos. Quantas e quantas vezes nós vimos isso? Então, nesse honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, muitas vezes eu costumo falar, né? Que aquele que não obedece aos pais,
a vida dele está contada. Está contada pela arma de um outro criminoso, pela arma da polícia, ou então pelas próprias circunstâncias da vida. Lamentavelmente, essa é uma situação. Eu muitas vezes vejo, nas visitas que eu fazia a presídios, a gente via lá jovens, 18, 19, 20 anos, que alguns deles não foram apanhados pela lei antes disso e acabam sendo atingidos pela lei. Aos 18 anos já começa a desgraça das suas vidas. E aí o detalhe interessante é que, as mais das vezes, quem é que estava lá para visitar? A mãe. Dificilmente o pai ou um irmão. Quando muito, uma irmã, ou então a namorada, ou a esposa, porque muitos desses jovens, na faixa aí de 18, 20, 22 anos, já tem uma renca de filhos, né? Já tem uma prole, e lamentavelmente estão vivendo essa situação. Outro ponto, aí agora está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 5, que diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí os Espíritos vão nos trazer as informações através de várias mensagens, né? Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Foi a resposta que Jesus deu. Jesus fez a pergunta e Jesus respondeu. Então, na questão da família, Jesus quis estender a família um pouco mais, porque muitas vezes as pessoas pensam que família é aquele que é consanguíneo. E nós sabemos muitas vezes, meus irmãos, que muitas e muitas vezes, pessoa que não tem nada a ver com nem o nosso nome, nem a nossa a qualidade genética, são mais irmãos nossos do que muitas vezes aqueles que trazem, né, na sua veia, né, na sua corrente sanguínea, o mesmo tipo de sangue. Lamentavelmente, essa é uma situação. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Também essa observação que está lá no capítulo 14, no item 8. Então, quando a gente fala dos laços de sangue, meus irmãos, Kardec, fazendo esse apontamento, quis mostrar para nós que não é a questão do sangue que forçosamente nos garante a titularidade de família, mas a ligação que nós podemos ter entre a questão da simpatia, né? Lá no Livro dos Espíritos também tem um capítulo especificamente sobre isso, né? Simpatia e antipatia entre os espíritos, né? No capítulo 14, no item 8, Kardec deixa para a gente: não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Nesse item também nós queremos destacar 3 palavrinhas muito importantes aí. Primeiro, não é quando fala ali do pai, né? É pai e mãe, certo? Kardec simplifica ali, mas é pai e mãe. Não são os pais que vão criar o espírito daquele que está chegando. Esse espírito muitas vezes já é, talvez até mais velho, né? Espiritualmente falando, do que os próprios pais. Então, não são os pais que criam o espírito daquele filho. E outro ponto é que nós, como pais, né, nós estamos fornecendo o invólucro onde vai habitar esse espírito por um determinado tempo, para que ele possa cumprir as determinações das provações e das expiações que Deus lhe impõe. E ainda, vejamos, meus irmãos, que somos nós, pais, que somos responsáveis pela intelectualização e pela moralização desse espírito que está chegando. Por isso que Deus nos dá a oportunidade na infância, né? Aqueles primeiros anos, quando o espírito está meio atordoado ainda. Ele não chegou ainda no corpo, né? Ele não se assenhorou do corpo, não tomou conta plenamente do corpo. E aí, então, nós temos uma segunda chance,
que é no período de 7 até 12 anos, mais ou menos, nessa pós-infância, né? E aí depois, conforme Emmanuel nos fala no livro Consolador, somente a dor e o sofrimento pode fazer com que esse espírito volte para o caminho do bem. Então, nesses primeiros momentos, nesses primeiros 9 até 12 anos, mais ou menos, nós temos a chance de retemperar essa alma, né? De fortalecê-la com os nossos princípios, com o caráter, com exemplos, né? Com a benignidade, né? Com tudo aquilo que possa fazer com que esse espírito ele se sinta fortalecido, amparado e possa voltar plenamente para o caminho do bem e do amor. Ainda no item 8, né? Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Portanto, meus irmãos, o que nós estamos encontrando? Muitas vezes, dentro de uma casa espírita, nós somos mais irmãos do que os nossos irmãos que estão lá fora. Muitas e muitas vezes nós nos sentimos mais amparados, né? Mais tranquilos, mais harmonizados, tudo mais aqui dentro da casa. Porque muitas vezes aqui nós estamos encontrando os espíritos simpáticos, né? E muitas vezes dentro do nosso lar nós estamos encontrando os espíritos antipáticos, são aqueles com os quais nós temos dívidas. Muitas vezes nós fomos parceiros, né? Fizemos muitas artes por aí, ou então fizemos muita inimizade nesse período, e então agora Deus nos dá a oportunidade, através da família, a gente começar a mudar. Ainda no item 8, há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, ou seja, as famílias espirituais, essas duram, né? As primeiras duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Então, muitas vezes, nós temos muitas oportunidades de nos reencontrarmos aqui no planeta. Muitas vezes passando pelas nossas provações, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, um fortalecendo o outro e tal, até que a gente consiga vencer tudo isso aí. Por isso que muitas vezes, André Luiz até nos fala, né, que muitas vezes marido e mulher são várias e várias reencarnações, né? Aqui talvez o nosso Zé Roque, a Dalvinha, né, já sejam espíritos até milenários, né? Não é mesmo? O Marcelo com a esposa, né? A Maura, então aí já estão ligados um ao outro e a vida continua, certo? Então a gente vai levando, a gente vai se fortalecendo. E muitas vezes tem até aquele detalhe, né? Que a gente muitas vezes fala, né? Que já está reservado, né? A próxima encarnação, o meu parceiro ou a minha parceira já está reservada, né? Outro item que eu acho muito interessante aqui, meus irmãos, é esse aqui, ó. Deus nos dá prova superior, Deus não nos dá provas superiores às forças daquele que pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante acerca disso, né? Quão pouca força de vontade muitas vezes nós temos. Por isso que muitas vezes nós falhamos, por isso que muitas vezes nós perdemos, por isso que muitas vezes nós deixamos passar determinadas situações. As provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, portanto, qualquer um de nós que estejamos passando por uma prova difícil, complicada, dolorosa, né? Qualquer um de nós que estejamos vivenciando uma situação dessa, a gente tem que lembrar que talvez seja a última, né? E normalmente é sempre assim. A última é sempre mais difícil. O último tomate que você vai escolher na banca, a última laranja que você vai escolher, pode observar, é mais difícil, né? E muitas vezes nós estamos passando por uma determinada situação
que momentaneamente até nós sentimos, não vai dar e tal, né? A gente começa a fraquejar, mas se a gente tentar mais um pouquinho, a gente consegue. Ainda tem mais, né? Mas, na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor, a lei de amor. Aqui nós temos que lembrar que Kardec, quando trata da lei do amor, ele avança um pouquinho mais. Ele fala da lei do amor, da justiça e da caridade. Porque essas três pernas não podem andar separadas, né? O amor se faz através da caridade e a justiça se faz através do amor. Então, ou seja, todos esses três pontos aí, eles têm que estar muito, muito concatenados para que possamos ter os melhores resultados. Então, a questão da união dos sexos, a gente tem que lembrar que quando Deus fez isso, a natureza, de uma maneira geral, é assim. É por isso que muitas vezes, quem é da roça, né, sabe, uma mão macho, uma mão fêmea, né? Você tem, entre os animais, macho e fêmea. Muitas vezes, até mesmo nos menores seres, né, naqueles vermes, nós vamos encontrar ali os machos e fêmeas. Em algumas vezes, ainda quando está no pré-avanço de desenvolvimento dos animais, o próprio animal ele tem os dois sexos, né? Então, por exemplo, esses vermes que corroem, né, que o Rogério muitas vezes lida lá no posto de saúde, né? Aqueles vermes que destroem a barriguinha das crianças, aqueles vermes ali, eles têm anéis machos e anéis fêmeas, né? E eles próprios fazem ali a sua fecundação para poder gerar novos seres. Então, é interessante como a lei divina procede nesse campo, né? Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, muito cruel na face do planeta, em que muitas vezes o casamento ele se desfaz muito pouco tempo depois de cumprir as formalidades legais, né? Então, muitas vezes, um casamento que poderia durar 50, 60, 70 anos, né? Na semana passada, nós tivemos, eu não pude ir, a festa de aniversário de um tio meu, é o último, né? É o último tio do lado da minha mãe. E ele está completando 70 anos de casado, né? É muito tempo, gente, né? É quase que a minha vida inteira. E eles estão juntos lá. Então, a gente observa que hoje, dificilmente os casamentos de hoje vão chegar a esse ponto. Raríssimos serão aqueles que... Agora, parabéns àqueles que conseguirem chegar. É difícil? Mas não é impossível. Então, é através da persistência, da perseverança, do amor mesmo em si, é que se consegue fazer tudo isso. Então, quando a gente está tratando desse apertar os laços de família, é justamente isso aí. Não vai deixar que a primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira coisa, alguém vai debandar. É isso que vai tornar os filhos mais fortes, né? E quantas vezes nós estamos encontrando aí situações de filhos que, pelo fato da separação dos pais, acaba descambando para droga, né? Para prostituição, para outros problemas. É lamentável, mas é uma realidade. Vejamos ainda, meus irmãos, que no capítulo 22, item 4, também do Evangelho segundo o Espiritismo, será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Resposta
que os Espíritos também deram, né? Não dê certo. A lei civil tem, por fim, regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. É por isso que nós vamos ver uma lei que ela impera num determinado país não é a mesma do outro. As leis que fazem a questão do relacionamento, do casamento, por exemplo, não são as mesmas. Porque muitas vezes leva-se em consideração os hábitos, os costumes, né? A questão da vivência daqueles povos. Então a gente percebe que o casamento deveria ser feito para durar. Tanto assim que o próprio Jesus, quando responde, né? Por que foi permitido o divórcio? Aí Jesus diz, pela dureza dos vossos corações. Né? Enquanto nós não tivermos essa sabedoria de vivenciarmos uma condição em que nós vamos nos auto-perdoar e, consequentemente, nós vamos conseguir perdoar o outro, que a gente vai ter essa convivência, né? Dentro da cordialidade, da fraternidade, da gentileza, né? Isso nós não podemos perder de vista nunca. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Eu não conheço ninguém que estava bem casado e se separou, né? E se divorciou. Eu não conheço. Os anos que eu trabalhei no Fórum de Volta Redonda, justamente na vara de família, né? Eu tive a oportunidade de presenciar muito dessas situações. Mas faz parte, né? Agora, ninguém é obrigado a conviver com o outro depois de uma certa situação, uma certa condição, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Agora é só lembrar, né, que a doutrina espírita nos diz que muitas vezes nós vamos ter que voltar, né? Então, quem está casado, segure aí, se não quiser ter que voltar com a mesma pessoa, muitas vezes em condições piores, né? Em condições mais adversas. É muito importante isso. Quando eu sou convidado para falar em casamento, né? Eu costumo falar muito na observação dos três, do CCA. Né? O que significa isso? O primeiro C é o das comparações. Quando o casal começa a fazer muita comparação, né? A mulher fala assim, por que você não é igualzinho o fulano aqui, o vizinho, né? Que sai do trabalho e o pé para casa. Você ainda tem que passar, ainda tem que ver seus amigos, ainda tem que jogar futebol, ainda tem que tomar cerveja, né? Para depois voltar para casa. Essas comparações, né? Aí, comparação do que muitas vezes o marido faz, né? Você cozinha muito mal, a minha mãe cozinhava melhor, né? E aí, muitas vezes, a mulher fala, então vai morar com ela, né? Vai viver com ela, né? A gente vê, essa é uma situação que a gente vê com muita frequência. Então, primeiro C, comparações. Depois tem as críticas. Quando começa as críticas, meus irmãos, aí começa a pensar direitinho, porque a coisa está ficando feia, né? Através das críticas, muitas vezes vem brigas, desavenças, essa coisa toda, né? Isso aí é um pé para a desarmonia e a consequente separação. E depois, por último, vem as ameaças, né? Eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então, aí já, né? Aí já está descendo ladeira abaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses sintomas que a gente vai percebendo e que isso vai dar condições para que a gente possa vivenciar melhor as nossas relações. É difícil, né? Muito complicado, é muito difícil mesmo a gente viver em família. Aqui, meus irmãos, do livro Pão Nosso, nós retiramos um trechinho bem interessante, na lição 117. Eu coloco sempre assim, porque quando a gente ouve e quando a gente lê, a gente grava mais, certo? Então vamos lá. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Quem escreveu isso foi Paulo, quando mandou uma carta para Timóteo, né? A primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Então, exercer piedade com a própria família.
Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito taxativos, nós somos muito, de uma certa maneira, até muito ignorantes mesmo com os nossos familiares. E tem uma corrente da psicologia que diz que as pessoas fazem isso porque com quem ama a gente é mais firme, né? Não é nada disso não, é falta de educação mesmo, é falta de amor mesmo, tá? A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros. Essa é uma realidade nossa mesmo, muito complicada, né? A gente percebe o quanto é difícil, o quanto é problemático as pessoas que lidam com dezena, com centena, com milhares de pessoas. Então, se muitas vezes é difícil você lidar com 5, 10 pessoas do seu grupo familiar, quanto mais você vai conseguir lidar com algumas dezenas ou centenas de pessoas. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. Essa é uma realidade, a gente percebe isso, né? E quantas vezes nós vamos ver que o camarada lá fora é um Deus para muitas pessoas, mas dentro de casa é uma praga mesmo, né? Nessas minhas idas aí para fazer a prece no velório, eu já vi cada coisa, sabe? Eu até pretendo um dia escrever um livretozinho, né? A mulher falando assim, moço, não precisa gastar palavra. Esse aí é o maior pilantra que eu já vi na minha vida, né? Infelizmente, eu fiquei 27 anos casada com ele. E aí, né? Você faz o quê? Você continua? Você para a prece que você estava começando? Você vai embora, né? Porque as pessoas que convidam a gente, muitas vezes ela tem bom coração, né? Aí eu penso que é aquele ali que está precisando mais ainda, né? É aquele que está precisando de mais oração, é aquele que está precisando de mais atenção do outro lado agora. Vejamos mais um outro ponto aqui que eu achei muito interessante, essa imagem, não sei se está dando para todo mundo ver, mas aqui nós temos uma pessoa, está lá na parte esquerda, né, lá no alto, está preso, né, algemado a bebida. Quantos e quantos pais acabaram colocando nos filhos o mesmo vício? Normalmente, indivíduos que usam demais a questão da bebida, muitas vezes são filhos também de alcoólatras, né? Eu tive a experiência, né? Eu sou padrinho de 22 pessoas no AA. É uma coisa que eu digo assim com muito orgulho, sabe? Porque foram pessoas que a gente conseguiu tirar do vício, né? Conseguiu ajudá-las e essas pessoas saírem daquela situação muito dolorosa que elas se encontravam. São 22, né? Lamentavelmente, a minha volta para a Volta Redonda, eu tive que encerrar muitas das atividades que eu fazia lá no Rio. Ali ainda, nós temos uma criancinha, na parte de baixo, está vendo ali? Uma criancinha que está no lado, no corredor, né? E está ouvindo, está participando lá da briga dos pais. Quantas e quantas crianças não ficam martirizadas, ficam com problemas seríssimos na sua psique por terem assistido brigas de pais. E aquelas outras que assistiram até mesmo um crime, né? De pai que assassinou mãe ou mãe que assassinou o pai. Então é lamentável. Aqui nós temos à direita a questão da droga e abaixo aqui nós estamos vendo uma moça que está às voltas com as suas medidas, né? Então, são todos, meus irmãos, pessoas dentro no núcleo familiar, passando, vivenciando as suas experiências, né? No livro Pão Nosso, também pegamos uma parte assim, bem interessante. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. Aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Vamos lembrar, meus irmãos, que nós estamos na nossa família a título precário. Daqui a pouco nós podemos ser sacados dali, podemos ser retirados.
Algumas vezes, quando nós estamos com maiores planos, com maiores vontade de fazer isso, fazer aquilo outro, né? E nós somos retirados de uma hora para outra. É assim que muitas vezes a gente percebe, né? Meu pai se foi aos 52 anos de idade, né? Cheio de saúde, cheio de vigor e tal, com muita vontade de trabalhar ainda e tal, lamentavelmente. Mas por quê? Chegou a hora dele de retornar à casa do pai. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Muitas vezes nós somos muitas vezes péssimos eleitores. Eu digo isso porque, como já militamos muitas e muitas vezes nesse campo, nós somos péssimos eleitores. Porque muitas vezes nós votamos em pessoas que entram nessa dificuldade aí. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje. Quantos e quantos políticos nós conhecemos, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os faça mudar de ideia, mudar seu comportamento? Quantos e quantos não dão a mínima para a família, né? Eles só querem se vangloriar daquela sua situação. Só querem a projeção pessoal deles. Lamentavelmente, essa é uma realidade que a gente vê com muita frequência até. No livro Consolador, é um livro que eu aconselho todo mundo a ler, sabe? Ler várias vezes. Diz assim, os estabelecimentos de ensino propriamente no mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, quando nós estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, acerca do homem de bem, né? O homem de bem, lá você pode observar que Kardec poderia ter usado essa palavra, né? Cidadão de bem. Agora, como é que essa palavra cidadão de bem está desgastada nos nossos tempos de hoje? Não é verdade? É só a gente observar como está desgastado. Por isso que Kardec lá, sabiamente, já estava utilizando o homem de bem, que é o termo mais adequado mesmo. E aí, meus irmãos, a universidade, ela pode fazer o cidadão. Mas somente o lar é que vai fazer com que esse homem, né, seja edificado no amor, na solidariedade, na fraternidade, né, na justiça. É aí que nós vamos observar aquela criatura que vai fazer algo realmente valoroso para a humanidade. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho. E um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Nessa nossa experiência em sala de aula, muitas e muitas vezes nós vemos crianças, né, que você percebe na sala de aula que em casa elas devem fazer tudo o que elas querem, né? Elas têm a liberdade para fazer tudo. E quando você vai mostrar para ela que aquele não é o comportamento adequado, hoje está até perigoso. A gente tem visto aí, né, professores que são assassinados, professores que são ameaçados de morte, professores que estão passando por vários problemas, até mesmo, né, tendo que fazer tratamento psiquiátrico por causa de determinados alunos. Então está difícil, né? Agora, uma coisa que eu falo sempre, todo criminoso que está lá no presídio, ele teve uma mãe. Se não teve a mãe, né, a mãe biológica, a mãe genética, ele teve alguém que cuidou dele. Então ele está lá por quê? Em que condições, em que circunstância? E a gente percebe muitas vezes que a própria família, né? Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de ver isso, né? A Angélica está lá, ela pode confirmar o que eu estou dizendo. Quantas e quantas vezes nós tivemos problema com mães, né,
que levavam as filhas para a prostituição. Porque elas já não podiam mais, já não tinham mais condições, então levavam as filhas para a prostituição. E a alegação dela, não, que a gente precisa de dinheiro. Mas será essa a única forma de se ganhar dinheiro? Então, quando a gente mostrava que tinha outras possibilidades, é difícil, meus irmãos, né? Pais, né, muitas vezes levavam os filhos para cometer os seus assaltos. E muitas vezes, quando eram pegos, né, ele botava a culpa no filho. Não, porque como era menor de idade, se escapava aos olhos da justiça. Lamentavelmente, essa é uma situação, né? Eu queria lembrar aqui, meus irmãos, algumas décadas atrás, teve uma filosofia que quase chegou aqui no Brasil. Felizmente, ela foi abortada logo no seu início. Era a famosa escola de Summerhill. Alguém se lembra disso? Alguém ouviu falar? A escola de Summerhill, ela dava plena liberdade para o indivíduo fazer o que ele quisesse. Ele estudaria na hora que ele quisesse, onde ele quisesse, como ele quisesse. Se ele não quisesse assistir aula, ele podia ir embora, ele podia ficar, ele podia ir lá para o pátio, ele podia fazer o que ele quisesse. Era plena liberdade, né? Anos depois, o autor, o pedagogo que havia desenvolvido essa metodologia, ele veio a público pedir perdão, porque ele tinha feito uma grande burrada. E ele diz assim mesmo, né? O ser humano, no seu início de jornada, mais do que ninguém, ele precisa de controle, ele precisa de orientação, ele precisa ser dominado. Então é isso. Avançando aqui mais um pouquinho, meu irmão. No capítulo 12 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel deixa para a gente: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer lá atrás, nós seremos responsabilizados nos dias de hoje. E a educação pela liberdade, né? Essa situação que eu comentei aqui agora mesmo na escola Summerhill, né? Esquecendo-se dos antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. É o que nós estamos vendo. Muitos e muitas dessas crianças que fazem e acontecem dentro do seu lar, aí quando elas vão para a sociedade vai corrigi-las. E qual que é a forma de correção? Muitas vezes a prisão. É por isso que o Darcy Ribeiro, muito sabiamente, dizia, né, que se não fosse construída mais escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. Não construíram as escolas, fecharam as poucas que tinham, né? E aí nós temos hoje esse grande boom, né, de criminalidade espalhada pelo Brasil inteiro. Não só no Brasil, mas nos outros países também. No livro Caminho, Verdade e Vida, meus irmãos, os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. São eles que vão, né? Até mesmo na hora de dar banho, na hora de alimentação, na hora de colocar para dormir, ali nós já estamos educando, né? Da sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais. Entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Essa é uma dificuldade que nós estamos encontrando. Eu vejo muitas pessoas hoje, meu irmão, que estão muito preocupados com a tal da inteligência artificial. Porque já existe até trabalhos de educação feitos pela inteligência artificial. Mas a minha preocupação maior mesmo é a chamada desinteligência natural. Porque o que nós estamos observando é que parece que a sociedade está emburrecendo. Ela está perdendo seus valores. Aquilo que nós lutamos muito para conquistar, para vivenciar, hoje as pessoas não valorizam. Quer ver um exemplo? A questão da honestidade, né? As pessoas acham que não tem que ser honesto, não. Tem que tirar vantagem. A famosa lei de Gerson, né?
ainda em vigor. Então, quando nós, que somos pais, que somos os primeiros mentores daquelas crianças, e a gente não toma essas devidas cautelas, com certeza nós vamos ter graves problemas depois, né? No Caminho, Verdade e Vida, eu já vou encerrar, tá bom? Eu queria ir até meia-noite com vocês, mas acho que tem gente com compromisso hoje, né? No círculo da fé, vários candidatos à oposição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para a aquisição de ordem religiosa. Então, por isso que a gente tem visto, né? Quantas e quantas famílias de espírito estão divididas, né? Tem gente que está lá na igreja católica, tem gente que está na igreja evangélica, tem gente que não está em nada, né? Lamentavelmente, nós estamos vendo isso no círculo da fé, né? Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. É verdade isso. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós temos que conviver na mesma casa, debaixo do mesmo teto, comendo na mesma mesa com aqueles nossos inimigos. Graças a Deus, Deus nos deu o esquecimento do passado, né? Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 390 e pouco, né? Que a gente esqueceu do passado. Mas nós sentimos isso, né? A questão da simpatia, da antipatia, é muito presente isso. E aqui, meus irmãos, vou gastar mais um minutinho de vocês ainda, né? Aqui, estão vendo aí? Está vendo aqui, tem uma vovó ali no meio? Né? A família foi visitar a avó que estava se sentindo muito sozinha. E o que nós estamos vendo? Né? Eu falo de coração, porque na minha família também tem isso. Né? Os meus netos vão lá em casa, né? E cada um com o seu celular. E muitas vezes, de vez em quando, estão lá dando gargalhada um com o outro lá, não sei o quê, né? Porque estão trocando as mensagens, estão rindo à vontade. Lamentavelmente, essa é uma prática que está sendo, né? Aí, ao invés da gente aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo, aproveitar a chance que nós estamos tendo, porque daqui a pouco não vai ter mais isso, né? E de vez em quando eu falo com eles, ó, daqui a pouco eu vou embora, né? Aí o meu neto vai embora para onde, né? Vou para onde vocês não vão me perturbar, né? Então, já vou preparando o espírito dessa molecada aí. E até a nossa última prancha, meus irmãos, a nossa penúltima, aliás, né? Essa aqui, ó. Análise entre o conceito de família e parentela. Porque muita gente confunde isso. Eu gostaria de trazer essa elucidação. Família constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Parentela significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições do sentimento, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. É por isso que todos nós, eu duvido aqui que alguém vai levantar a mão e dizer, eu não tenho. Porque a gente tem um cunhado chato, né? Aquele que apurrinha, aquele que dificulta, né? Muitas vezes na festa de família é o camarada que vai estragar a festa da família. Quase toda a família tem isso. A outra coisa é o seguinte, nora com a sogra, né? O genro com o sogro. Estamos vendo isso aí, a questão da parentela. Então, nessa parentela, quando a gente começa a se amar, a gente começa a se preparar adequadamente, né? Daqui a pouco nós somos todos nós fundidos, né? Nessa liga divina do amor para a eternidade. E aqui, por último, a nossa mensagem, mostrando ali algumas das situações, né? A família faz parte do plano de Deus e a família nos sonhos de Deus. Nós temos ali algumas virtudes que nós precisamos adquirir, né? Bondade, respeito, cuidado, acolhida, amor, perdão, paciência, compreensão, doação e muita fé. Senão a gente não aguenta. Muito obrigado pela atenção. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer a todos e que a gente possa levar adiante a nossa vivência. Muita paz para todos.
é um tema para seminário, né? Um tema bem vasto, nós fazer vários estudos com eles, né? Inclusive fica uma sugestão nessa campanha, né, uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, o estágio da Federação Espírita Brasileira, você tem os opúsculos dessa campanha, né, e tem um livro chamado Família Dedicada, que tem todo o conteúdo programático das campanhas, não só da família, mas como Consumidor da Paz, Promovendo o Bem e a Em Defesa da Vida. Né? São 3 campanhas que todo mundo espírita trabalha conjunto com a Federação Espírita da Vida. Né? Tem o Melhor Feito de Família, Consumidor da Paz, Promovendo o Bem e Em Defesa da Vida, que normalmente é o Setembro Amarelo. A gente trabalha bastante essa campanha também. Né? Agradecer o Carlão aí pelo a oportunidade de estudo e aprendizado, né? E também reforçando que, além dessas obras, né, nós somos um estudo da família, né? A evangelização da família aos sábados é voltado para toda a família, né? Desde a criança ao jovem, até mesmo aos pais. Então, sábado aqui, às 2h30, é aberto a todos para que eles possam estudar em conjunto com a família do Espírita. Então, as portas são abertas a partir de 2h30 da tarde para o nosso estudo da evangelização da infância dos jovens de toda a família. Né? Próximo domingo vai estar o Elimar aqui. O Elimar vai fazer o nosso estudo com a gente. E aí, nossos estudos da casa também estão permanecendo. Né? Nós estamos estudo na segunda-feira, estudo do Evangelho. Nós estamos estudando na terça-feira, estudo da mediunidade. Então, são virtuais, tanto segunda quanto terça-feira. Na quinta-feira, nós estamos estudos na Doutora do Espírito e presencial aqui na casa. Né? E tem também nossos trabalhos especiais, que é o Sobre a Café, nas 7 horas da manhã no sábado. Então, todo mundo fica convidado aí a participar das nossas atividades. Aproveitando de convite, também nós estamos com um convite do Teatro Gastenes, né? No dia 16 de junho, vai acontecer a peça Joana de Ângeles Transição. Então, fiquem atentos, os convites já estão à venda. Nós já tivemos hoje no nosso WhatsApp o link para esse convite, usando ingressos solidários, né, para aquilo de alimento, e vocês pagam meia do ingresso. Então, vale a pena assistir, que os produtores dessa peça são produtores locais, como de Miguel Ferreira. Então, vale a pena conferir, dia 16 de junho. Aproveitando também, nós estamos lembrando, em junho, nosso irmão Rony Ricardo vai lançar o seu livro Girassóis da Sol, esse título. E a renda voltada para essa obra, né, ele dividiu por algumas casas e a EDAP foi completada. Então, a parte do livro, a venda desse livro, vai ser também a EDAP vai ser revertida para a nossa instituição. Então, é muito importante a nossa participação, prestigiar o próprio Rony, né? E também, em caso que puder adquirir a obra, auxiliar as nossas atividades aqui na casa. Tá? Então, vai ser no dia 2 de junho, ele vai falar sobre o tema Esperançar. Vai ter também o coral Menei, que é o Pedrinho que coordena esse coral. Dia 2 de junho, lá na Fraternal, às 9 horas. Tá? É o mesmo horário da nossa palestra, mas quem puder comparecer, fica à vontade. Tá bom? Vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, pela oportunidade que nós tivemos de aprendizado, de reflexão, de meditação, diante da mensagem consoladora, a importância da vivência em família, a aprendizado e, ao mesmo tempo, construção desse mundo. Que possamos, agora, em faixa vibratória, em radiação, mentalizarmos as nossas famílias, a familiaridade com todos os professores, participantes e trabalhadores dessa instituição. E também levar os nossos pensamentos
a espíritos que precisam desse consolo, precisam dessa palavra amiga, aqueles espíritos que passam pela dor, pela doença, que a gente possa auxiliar através da palavra de conforto do Evangelho de Cristo. Ampare também os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão numa fase de reconstrução, que nós possamos, através dessa singela irradiação, dar o conforto necessário nesse momento de dor, nesse momento que possa reerguer a sua trajetória. Ampare todo o movimento espírita, a nossa cidade, a nosso país, e que possamos, através dessa fonte de luz, de pensamentos, encerrar mais uma reunião pública dessa casa com o compromisso de voltarmos nas próximas atividades para o nosso refazimento. Que o Senhor possa nos amparar e nos proteger hoje e sempre. Peço que seja. Aqueles que desejaram a paz, só aguardar serão chamados, tá? Tem todo mundo em